que as pessoas no mundo evangélico têm, infelizmente, é uma imagem errada da Igreja Católica, uma falsa imagem da Igreja Católica. Mas se eles viessem aqui para ver o que realmente é a Igreja Católica, todos ficariam aqui. Estamos aqui com esse testemunho, com esse grande rapaz que eu falo com Washington. Washington, conta pra gente, pra todos que estão assistindo a gente agora, como tudo começou. Você foi do mundo, você passou pela igreja evangélica e hoje você se encontra na igreja católica. Como isso aconteceu? Como é que conta pra gente? Então, meus irmãos, a minha família, pelo lado dos meus pais, eles sempre foram católicos enquanto moravam no interior da Bahia. Tanto que meus pais eram até levados a Bom Jesus da Lapa para visitar em romarias ali. Mas quando eles vieram para Goiânia, meu pai e minha mãe, morar em Goiânia, eles deixaram a fé e deixaram de ir à igreja. Porém, pela sabedoria divina, graças a Deus, eles chegaram a batizar seus 3 filhos, que é meu irmão, eu e a minha irmã. Eu fui batizado na São Paulo Apóstolo, na Avenida T7, pelo Padre Zezinho. Mas o que acontece? Meus pais não tiveram a iniciativa de enviar os seus filhos para a igreja, para fazer uma catequese, para fazer a primeira comunhão, para crismar, para aprender sobre a riqueza que é a Igreja Católica. E eles tiveram uma ideia meio diferente, que é deixar os seus filhos crescerem para escolher o que fazer no futuro, qual religião escolher, o que fosse a escolha. Mas E eles deram a opção de você escolher qual caminho que você deveria seguir. Na hora, o que passou na sua cabeça? O que veio? Tipo assim, eles me deram a opção, agora eu quero festar, quero aproveitar minha vida, quero curtir minha juventude, é o que a maioria pensa, é o que a maioria escolhe. Ou você pensou assim, não, eu vou escolher uma denominação e vou seguir ela? Então, eu pensei nessa questão mesmo denominacional, porque eu já tinha um grande desejo de conhecer mais de Deus, de viver essa vida com Deus, mas não sabia para onde ir. Mesmo sendo católico por batismo, mas eu não sabia para onde ir. Então, uma irmã que morava na rua da minha casa, vendo aquelas crianças ali brincando, reuniu todas e levou para a denominação que ela fazia parte. Levou todo mundo para participar de recreações ali com as crianças. E lá eu fiquei. Fiquei lá bastante tempo aprendendo de Deus ali, nas escolinhas dele, escolinhas dominicais, e fui ficando ali até a adolescência, quando meus pais se separaram. Aí veio a dúvida, veio a tristeza, então eu me afastei dessa denominação e fiquei afastado até os meus 18 anos de idade. Fiquei longe da igreja evangélica. Aos 18 anos de idade, eu conheço um grupo diferente, no qual pregava o evangelho do reino, vivia discipulado, questão de discípulos, e fui convidado a andar com eles. Ali eu fui caminhando com eles, fui crescendo na fé, fui aprendendo mais e mais com a palavra de Deus, tanto que eu cheguei a ler a Bíblia 4 vezes seguidas. 4 vezes seguida? 4 vezes seguida, li a Bíblia inteira. Só o Novo Testamento eu perdi a conta de quantas vezes eu li e reli, só o Novo Testamento, e fui vivendo aí com esses irmãos. Eu vivi dos 18 aos 29 anos de idade, ali, junto com os irmãos, vivendo esses grupos caseiros, a igreja no lar, em células. Com 29 anos de idade, acontece o inesperado, algo que eu jamais achei que ia acontecer na minha vida. Eu fui convidado por uma grande amiga, que eu não via há muito tempo, para participar de um terço nas casas. E eu não sabia o que era terço, não tinha a menor ideia do que era um terço. E fui com ela ver o que era isso. E para você ver o poder que tem um terço, é tão grande que uma das aparições de Nossa Senhora, o que ela mais pede é que reze o terço, é que reze o Santo Rosário, porque se o demônio odeia Maria, ele odeia o terço. E com certeza você passou por muitas perseguições, porque fácil não foi, né? Não foi nada fácil. Aí chegando ali no terço, eu vi os irmãos com o terço na mão, eu tenho até o meu aqui, que eu ganhei, na época que eu estava na igreja evangélica, eu ganhei da minha irmã. Criança, eu não sabia para que servia, e não sabia nem, tentei colocar na cabeça, não deu certo, e guardei numa caixinha e ficou guardado, durante muitos e muitos anos guardado, porque eu não sabia para que servia. E ao chegar lá, vi os irmãos rezando, e na minha frente tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, no qual, bem na minha frente, que me encarava com aquele amor, com aquele olhar doce. E eu senti uma paz muito grande no meu coração, porém sem saber rezar nada, não sabia rezar Ave Maria, só sabia rezar o Pai Nosso. Na hora do Pai Nosso eu dava conta, mas na hora da Ave Maria eu não conseguia. Fiquei impressionado
como os irmãos conseguiam falar de qual eu creio, né? E também o Salve Rainha, fiquei impressionado com isso. E senti uma paz ali com os irmãos. Aí teve um momento, uma partilha da palavra de Deus, no qual fomos ler um texto do Evangelho e partilhar. Então eu fiz uma partilha. Então uma das irmãs ali, que nunca tinha me visto, não sabia a minha história, não sabia que eu pastoreava um grupo, porque esse grupo que eu fiz parte, ele ficou sem os líderes depois de um tempo. E eu fui obrigado a pastorear esse grupo durante muitos e muitos meses. Então essa irmã não sabia que eu tinha toda essa história na vida evangélica. Olhou para mim e disse: um dia você vai ser um pregador no nosso grupo de oração. Na hora eu até dei risada. Falei: essa irmã não me conhece, ela não sabe nem quem eu sou para falar uma coisa dessa. Não sabe qual é a minha história para falar que eu vou ser um pregador no grupo de oração. Eu achei estranho, mas ela com fé declarou que eu ia ser um pregador no grupo de oração. E o que passou na sua cabeça na hora que ela falou isso? O que você sentiu? Você tinha uma certeza que, tipo assim, isso é história, não tem como eu ser. De onde ela tirou isso? Passou algo parecido assim na sua cabeça? Imediatamente. Por isso que eu até dei risada. Falei: isso é impossível, isso não tem como acontecer isso. Mas como eu tive essa experiência no texto com Maria, de estar cara a cara com Maria e essa paz no coração, veio o desejo de aprender sobre a Igreja Católica, buscar aprender sobre o que é a Igreja Católica. Então eu, mexendo nas minhas coisas em casa, encontrei um álbum com a foto do meu batizado, eu sendo batizado na Igreja Católica. Então eu comecei a estudar, peguei o catecismo, procurei o catecismo da Igreja Católica, comecei a ler o catecismo da Igreja Católica, ler, aprender cada vez mais coisas. Comecei a pesquisar sobre a vida dos santos da Igreja Católica, sobre a tradição da Igreja Católica, e comecei a ver a riqueza que é a Igreja Católica. Nisso eu fui convidado para vir aqui, no grupo de oração que tem aqui nessa capela, o grupo de oração Sonho de Deus. Na porta eu já fiquei impactado, porque eu fui recebido com um grande amor pelos irmãos, um abraço afetuoso, um abraço com muito amor, que me deixou muito feliz. E enquanto ia acontecendo o grupo de oração, eu fiquei impactado também com o mover do Espírito Santo de Deus, o tanto que o Espírito Santo de Deus estava movendo aqui. Eu fiquei impressionado como que na Igreja Católica acontece isso, um grande mover do Espírito Santo dessa forma. E depois eu fui ao Santíssimo ali, os irmãos todos ajoelhados, rezando na presença do Senhor, e eu não entendia, fiquei em pé, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu comecei a sentir no meu coração que algo estava me trazendo de volta para casa. E eu entendi que era Maria. Maria estava segurando a minha mão para retornar, trazer o filho dela de volta para casa. E eu estava sentindo isso, que Maria, ela sabe, quando o seu filho está longe da igreja, ela segura seu filho pela mão e traz de volta para casa. Ela estava nesse resgate. Então eu voltei ao texto novamente, mas eu estava nesse dilema, vivendo lá na igreja evangélica, e comecei a visitar meus irmãos aqui. Aí começou a dar uns conflitos internos. E aquilo que eu estava aprendendo aqui, eu comecei a levar para lá também, o catecismo ensinava. Só uma ressalta, quando você decidiu realmente que você tinha a vocação de seguir a Igreja Católica, tinha a vocação de estar servindo dentro da Igreja Católica, que a partir do momento eu vou sair da evangélica e vou para a católica, você sofreu algum tipo de perseguição, algum tipo de, lá não é o certo, você não pode sair do certo pelo duvidoso, você já passou por algo igual? Então, quando eu me vi sendo atraído novamente para a igreja no qual eu fui batizado, e o padre Paulo Ricardo até ensina que é uma vez católico para sempre católico. Uma vez que você foi batizado na igreja católica, isso não apaga, não tem como apagar isso. Então, uma vez católico para sempre católico. Então eu sou católico, eu tive isso, essa identidade, eu sou católico. E comecei a ser perseguido pelos irmãos, né? O presbitério lá dos irmãos na igreja evangélica no qual eu fazia parte, vieram irmãos até de Brasília, fizeram uma reunião, eu nem estava sabendo, me chamaram de surpresa, fizeram um círculo, me colocaram no meio do círculo, e eu comecei ali a ser perseguido, várias perguntas, me proibiram de ver essa amiga que me trouxe para a igreja, falou para cortar o contato com ela, e eu fiquei ali só ouvindo todas as palavras que eles estavam dizendo, acusações contra a igreja católica, sem fundamento, porque aqueles que não conhecem realmente que a igreja católica, eles acusam a igreja sem fundamento, porque o que as pessoas no mundo evangélico têm, infelizmente, é uma imagem errada da igreja católica, uma falsa imagem da igreja católica. Mas se eles viessem aqui para ver o que realmente é a igreja católica, todos ficariam aqui.
E eles começaram a acusar a igreja de uma forma, de outra forma, pediram para mim cortar os vínculos com a minha amiga, pediu para deixar de vez tudo que envolvia a igreja católica. Só que enquanto eu ouvia todas aquelas acusações, eu ouvia tudo, eu comecei a sentir no meu coração uma paz, muito tranquila. E algo dentro de mim já dizia: filho, aí não é seu lugar, volta para casa, pode ficar tranquilo. E numa paz bem tranquila, eu decidi, vou voltar para casa. E nunca mais eu retornei àquele grupo, nunca mais. Foi aonde você percebeu que, de fato, o seu caminho era na Igreja Católica, o seu lugar era nos braços de Deus e nos braços de Jesus, de Maria Santíssima. Foi. E quando eu retorno para casa, que eu volto para a Igreja Católica, eu vi que eu precisava desprogramar minha mente para retirar todas aquelas coisas que eu aprendi no protestantismo, todos os atos falhos, todas as palavras que a gente aprende vendo os outros fazendo e que não tem embasamento. Porque no protestantismo é muito fácil, as pessoas abrem a palavra e interpretam cada um da sua forma. Cada um interpreta de um jeito, um pastor interpreta de um jeito, um outro pastor interpreta do outro. Mas na Igreja Católica, quando eu retornei e vi para cá, e vi na missa, que a homilia e os textos que eram falados aqui na missa também eram falados em outra paróquia, em outra capela, e assim no mundo inteiro, eu vi o que é a unidade da igreja, a verdadeira unidade da igreja. Eu encontrei aqui na Igreja Católica, isso que eu sempre procurei, a unidade da igreja, e foi aqui que eu encontrei. E veio uma grande alegria, então eu precisava começar do zero, apagar tudo aquilo que foi colocado em minha mente durante esses mais de 10 anos, vivendo constante no protestantismo. Tinha que apagar tudo. Então eu já procurei logo a catequese, busquei quem era catequista e comecei a catequese. Eu até no dia falei para a catequista: você quer que eu seja uma girafa ou um cordeirinho? Ela ficou sem entender, como assim? Eu falei: não, porque girafa tem um pescoço longo e é muito difícil de alimentar, você tem que erguer demais, mas o cordeirinho é mais fácil, está embaixo, você entrega a comida na boca. Falou: é melhor um cordeirinho. Então eu, em momento nenhum, quis prevalecer sobre a minha catequista com conhecimento protestante, nada. Eu estava ali para aprender, só para aprender, do zero. Comecei a aprender sobre os sacramentos da igreja, que é muito importante, cada um deles, dos 7, cada um dos sacramentos. Aprendi sobre tudo que a igreja tem, a riqueza da igreja, e cada vez mais fui me apaixonando pela igreja. Fui buscando vídeos na internet que explicam cada vez mais sobre a igreja. Padre Paulo Ricardo me ajudou muito, o Catecismo da Igreja Católica me ajudou muito, professor Felipe Aquino, muito também, e fui aprendendo cada vez mais. E comecei a frequentar aqui o grupo de oração Sonho de Deus, também, firme aqui. Com o tempo eu fui fazer o seminário de vida no Espírito Santo, o primeiro. Também aprendi muita coisa ali, 9 encontros que marcaram minha vida. No final do 9º encontro, eu tive realmente uma experiência forte com o Espírito Santo, no qual me derramei em lágrimas, uma presença do Espírito Santo tão forte que eu jamais tinha sentido em minha vida. Foi ali, no seminário de vida do Espírito Santo. E qual foi a sensação? Você falou que teve essa experiência. A primeira sensação dessa experiência, o que você pensou, o que você imaginou, o que você sentiu? Qual foi essa experiência? Quando eu senti a presença real do Espírito Santo em minha vida, tocar meu coração, foi como um choque. Eu senti um choque tremendo em meu corpo, lágrimas e lágrimas caíram dos meus olhos de uma forma que eu jamais havia experimentado. Oração em línguas, comecei a sentir mesmo Deus próximo de mim, Cristo próximo de mim. E aquele chamado de Maria, eu senti uma firmeza maior, muito maior, do amor de mãe, e vi que minha mãe me acolheu e estava comigo ali naquele momento, cuidando de mim. Foi uma experiência que, sempre que eu retorno a essa experiência, eu sinto ali o Espírito Santo. Muito bem, então aqui foi onde tudo começou, né? Sua carreira, sua vida espiritual, sua direção espiritual, foi aqui que começou. Então foi aqui que começou tudo. No processo da catequese, fiquei 1 ano sendo catequizado, aprendendo sobre a igreja. Então chegou o grande dia da minha vida, que foi o dia da minha primeira comunhão. Foi aqui também, nesse local, que eu fiz a minha primeira comunhão, o dia mais feliz da minha vida. E eu tive que passar antes por um sacramento que eu não conhecia, que era o sacramento da penitência. Porque no protestantismo não tem os sacramentos, né,
principalmente da penitência, que é você confessar os seus pecados e ainda ter esse privilégio dado por Deus de ter os seus pecados absolvidos pela mão de um padre. Algo assim que é algo que me deixa muito feliz, que é um privilégio a gente ter esse sacramento que é a penitência. Então eu tive que ir até o nosso padre, pela primeira vez na minha vida, confessar os meus pecados. Até então você nunca tinha confessado, né? Nunca havia confessado os pecados, nem sabia o que era isso. Fui até... Na igreja evangélica, lá você não tinha essa experiência, porque lá costuma, da seguinte forma, conversar com o pastor, falar os problemas, não tinha nada a ver com confessamento. Isso, só conversava com o pastor, externava alguns problemas, porém não tinha esse perdão por parte de Deus, que ele só é dado pelas mãos sacerdotais, que é a absolvição dos pecados. Ou seja, tudo que eu falasse ali não ia adiantar de nada, somente quando o padre absolvesse meus pecados. Então, nesse momento eu já comecei a sentir a grandeza que é a igreja também, por ter meus pecados, todos os meus pecados, sendo ali absolvidos pela mão do padre. Tanto que eu fui para a confissão de uma forma pesada e voltei para casa tão feliz, tão leve, dava para flutuar nos ares. Essa foi a experiência que você teve? Muito boa essa experiência de poder confessar os meus pecados e ver o padre ali levantando a mão dele, o sacerdote, e dizendo: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Foi um dia muito especial para mim. E isso foi de manhã. À noite, a nossa missa aqui é à noite, eu vim até a missa e fiz a minha primeira comunhão, até sozinho. O único da turma que fez a primeira comunhão, fiz só. E o padre me chamou lá no altar e me entregou a hóstia consagrada. Quando eu recebi Jesus ali no meu coração, muitas lágrimas vieram aos olhos, porque eu tinha certeza agora, finalmente, que Jesus estava no meu coração. Jesus sacramentado estava dentro do meu coração. Você sentiu o corpo e o sangue de Jesus dentro de você. Qual que é a sensação que você sentiu? Porque é algo maravilhoso você sentir o corpo e o sangue de Jesus correndo dentro de você. Uma alegria tremenda. Eu nunca tinha sentido algo tão forte, que é ter Jesus dentro do coração. E eu pensava, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que me criou, está aqui agora dentro do meu coração, em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está aqui no meu coração. E eu só ficava ali em oração, fiquei muitos minutos ali em ação de graças, agradecendo esse momento tão especial que foi receber Jesus. Porque você sentiu essa experiência, você sentiu esse amor de Jesus, você sentiu aquilo que Ele fala pra gente, né? Fazer isso em memória de mim. Então você sentiu Cristo dentro de você, Ele realizando essa memória dentro de você. Senti totalmente Jesus dentro do meu coração. E tanto que quando eu vejo que dou uma escorregada, eu já corro logo, vou atrás do sacerdote, imediatamente, não fico protelando. Se não dá para ser aqui, eu vou em outra paróquia, vou em outro local, vou na minha paróquia também, que tem uns dias, certo? Para confessar, para não perder esse privilégio que é poder receber Jesus. Porque no protestantismo é apenas um simbolismo. Eles pegam um pão, um pedaço de pão qualquer, um pouco de suco, só para lembrar o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, só lembrança. Mas aqui não, na missa é Jesus mesmo. Ele se faz presente aqui. Presente, realmente Ele está aqui e nós recebemos Jesus. É uma responsabilidade, né, que você tem de carregar o corpo e o sangue de Jesus. Então não pode ser feito de qualquer forma, né? Não pode ser de qualquer forma. Em estado de graça, coração tranquilo e agradecido por esse privilégio. E depois que eu recebi Jesus na Eucaristia, veio a segunda etapa, que é o crisma. Continuei na catequese aprendendo mais. E chegou o grande dia de crismar também, que eu não sabia o que era crismar, não sabia como ia ser essa experiência. Você já fez direto a crisma logo? Eu fui, depois da primeira comunhão, eu tive que ainda aguardar alguns meses para poder crismar. Porque o crisma é feito na nossa paróquia, na Santa Teresinha do Menino Jesus. Então foi lá que eu fui crismado pelo Dom Levi. Então eu passei por um retiro de 3 dias, nesse retiro eu aprendi cada vez mais e mais sobre os sacramentos. Tive minha confissão com o Padre Luiz Augusto. E então, numa noite de quarta-feira, fui crismado. Nesse dia, eu não sabia o que ia acontecer. Mas na hora que o Dom Levi passou o óleo do crisma em minha testa, para que eu recebesse o Espírito Santo, eu vi que aquela graça que eu recebi no batismo, porque no batismo nós recebemos o Espírito Santo, mas na hora que ele passou o óleo do crisma na minha testa, eu vi que essa força ficou maior, muito maior.
A força do Espírito Santo em mim ficou muito maior. Eu pude perceber que minha capacidade para entender mais da palavra de Deus aumentou, para compreender o que a igreja ensina aumentou, e compreender o que se passa na missa aumentou mais com o crisma. E a primeira atitude que eu tive foi me disponibilizar para a catequese, para ser um catequista também, para que as crianças desse bairro aqui e do meu bairro, que é vizinho, pudessem ter essa oportunidade que eu tive adulto, com 29, 30 anos, mas que eles pudessem ter crianças. Então, por isso que eu quis me tornar um catequista. Eu estou há 4 anos já na catequese. Estudo? 4 anos já na catequese, até coordeno a catequese daqui, da nossa capela, e para que essas crianças possam estar aqui tendo essas oportunidades que eu tive. Eu tive velho, mas eu peço a Deus que todos possam ter novos, porque é uma dádiva de Deus você poder viver isso aqui, viver a primeira comunhão, viver o crisma, viver a igreja, Eu sei. Agora, eu falo uma coisa pra gente. Seu trabalho hoje dentro da igreja, dentro da fé católica, o que você faz além de catequista? Além de catequista, nós temos um grupo de oração, no qual eu falei que é o grupo de oração Sonho de Deus, e tem um ministério de intercessão. No ministério de intercessão eu sou coordenador do ministério de intercessão, e também dentro do grupo de oração eu sou um dos pregadores. Mas para tornar um dos pregadores aqui no grupo de oração não foi da noite para o dia. Como eu disse, eu tive que desprogramar a minha mente de todo o ensino protestante para aprender da igreja. Eu tive que passar por 3 formações. Passei por uma formação na RCC Nacional com Decides Pires. Passei por uma formação na Associação Servo de Deus com Vicente. E passei por uma formação de pregador na nossa paróquia com o Helder e o William. Só assim eu me vi apto a poder estar pregando aqui. Eu não cheguei pregando, porque como eu vivi no protestantismo e pregava lá, eu não cheguei aqui fazendo o mesmo aqui. Primeiro eu passei por esse período de aprendizado e até como ser um pregador católico. Teve todo um processo. Todo um processo, porque um pregador católico ele está embasado no magistério da igreja, na palavra de Deus e na tradição da igreja. Então nós temos todo esse embasamento. Então eu tive que aprender tudo isso, ajudado por Maria, é claro, porque logo que eu voltei à igreja, também nesse período, a primeira atitude que tive foi me consagrar a Nossa Senhora, pelo método de São Luís. Estudei todo o livro, participei do retiro e fiz a minha consagração, tanto que eu ando com a minha medalha, né, a minha medalha milagrosa, que comprova a minha consagração. Essa medalha curou muitos enfermos na França. Isso, na aparição dela de Medjugorje, ela fala que para ter uma imagem, um medalhão desse. Isso. Então eu fiz a minha consagração de imediato a Nossa Senhora, porque o meio protestante acha que aqueles que se aproximam de Maria esquecem de Jesus, mas é o contrário. Quanto mais perto de Maria você chegar, mais perto de Jesus ela vai te levar. Ela te segura pelas mãos e deixa bem perto do filho dela. A gente tem que entender que o caminho para chegar até Jesus é o caminho de Maria, porque a gente tem que trilhar o mesmo caminho que Maria trilhou para chegar até o Pai. E muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Acham que o católico é um idólatra. Então, estudando a palavra, estudando o magistério da igreja, estudando tudo, eu vi a diferença clara entre latria, dúlia e hiperdúlia. Latria é somente com Deus. É isso que nós fazemos, a latria é somente com Deus. Com os santos nós temos a dúlia e com Maria a hiperdúlia. Mas latria somente com Deus. Por isso que aquele que não tem a latria com Deus, mas com outro, aí é um idólatra. Aí comete idolatria. Mas nós temos latria somente com Deus. Mas o meio protestante acha que nós adoramos a Maria e todos os santos. Mas tudo tem o seu lugar certinho. Tudo certinho. Nós veneramos com muito amor a Nossa Senhora. É o que muitos não entendem, né? Tema em falar que a gente adora Maria como se fosse uma deusa. Deus, só para entender, é único. Isso. Jesus, ele é o único Deus, ele é nosso único Criador, ele é o único que o milagre parte dele. Maria nos leva até ele. Isso. Então, isso eu compreendi também. Lendo o livro de São Luís, né? Maria Grignon de Montfort, eu compreendi
o que é Maria realmente. E graças a Deus eu também nunca tive aversão. Tanto que eu fui parar num terço. Tanto que eu fui parar num terço. E aqui coordeno a intercessão, fico na pregação e coordeno a catequese desse grupo. E depois que eu comecei a caminhar na Igreja Católica, eu me matriculei num curso de teologia. E eu faço teologia no Clarentiano e esse ano eu me formo como teólogo. Oh, interessante, teologia. E eu busquei a teologia, essa formação teológica, para poder servir a Igreja Católica como um diácono no futuro. Como eu já sou casado, tenho uma filha, né, que nasceu recente, poder servir com a teologia, poder servir tanto a minha capela, outras capelas ou outras paróquias como um diácono. Que eu vejo que a igreja necessita de muitos padres e muitos diáconos, porque se não tem padre, não tem missa. Então as vocações necessitam desses homens e mulheres que entregam a vida para servir o Senhor. Mas como o meu chamado foi o matrimônio, eu posso ajudar a servir como um diácono na igreja. Então, esse ano, se Deus quiser tudo der certo, esse ano eu me formo como teólogo. E vai conseguir, se Deus quiser, viu? Eu quero agradecer primeiramente, viu, a participação nesse primeiro vídeo do canal, que é um testemunho top, um testemunho ótimo, que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o nosso vídeo vai assistir várias vezes, várias e várias, e vai mudar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu quero agradecer por tudo mesmo, viu? Pela pregação, gostei muito mesmo. E eu que agradeço a oportunidade, porque eu estou aqui para vocês, meus irmãos, que vivem no protestantismo, mas foram batizados na Igreja Católica. Aqui é a casa de vocês. Voltem para casa. Aqui vocês vão ter tudo que vocês precisam. Por isso que eu estou aqui hoje, para dar esse testemunho, para que vocês possam ver que aqui é o lar de vocês. Voltem para casa, meus amados. Muito obrigado. Quero pedir a todos aproveitar que se inscrevam no canal, ativa o sininho aí embaixo e deixa seu like, viu? Valeu, obrigadão, até mais. Valeu.